reunido aqui no grupo Ação Griot e Memória, onde a gente fez uma reflexão sobre as nossas práticas antes até da Ação Griot. A gente tem aqui o PC, representando o Instituto Cultural Afrosul, a Dona Santa Inés, Instituto Cultural Português, e o Júlio Canoas, ponto de Canoa. Então aqui a gente fez só a reflexão, mas a gente vai fazer uma proposição. A gente deu uma pensada sobre como está a Ação Griot Nacional e a gente quer criar uma proposição para a Ação Griot Regional, aproveitando que está surgindo um novo edital de ponto de cultura. A gente esse ano quer ter um ponto de cultura específico para trabalhar a Ação Griot junto aos pontos de cultura que são do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí a gente quer trabalhar a questão do ponto de cultura, a questão da memória local e trabalhar com o conceito também dos museus comunitários, né, onde a gente constrói o registro local ali. Então foi essa discussão que a gente permeou aqui no grupo Ação Griot e Memória. Nós estamos reunidos aqui no GT de Economia Solidária da Cultura. Na verdade, discutindo nesse momento como cada um vê ou trabalha a economia solidária da cultura no seu próprio ponto, as experiências que se tem, para encontrar uma forma, né, um indicativo de se trabalhar na rede, de propor para a rede uma economia solidária da cultura, sabendo inclusive que isso é bem diverso, super amplo, né, cada um com experiências distintas, mas é essa ideia da construção coletiva desse tema. De trabalho Diversidade e Enfrentamento à Violência, discutido hoje aqui no TRS, ele tem uma composição de pontos de cultura e representantes de outros espaços de cultura de diversas partes do Rio Grande do Sul. Apesar de ser um grupo pequeno, são experiências bem diversas e a intenção é discutir como que esses temas relacionados à diversidade, principalmente relacionados às minorias sociais, que são povos negros, povos ciganos, população LGBT, questão de outras minorias, também marcadas por questões geracionais, infância, pessoas mais velhas, como esses temas transversais eles marcam a nossa construção cultural e como nós podemos potencializá-los, né? Pegar os aspectos, trazer os aspectos legais, interessantes, positivos dessas experiências, dessas vivências, dessas populações e transformá-los como propostas culturais mesmo, positivar e enxergar aspectos positivos nas histórias e nos saberes desses grupos para ampliar, enxergar uma cultura de forma mais ampliada mesmo e diminuir a vulnerabilidade, os processos de exclusão que esses grupos passam diariamente. Sou relatora, mediadora do GT Políticas Públicas de Cultura para a Juventude e nós estamos discutindo quais as políticas públicas de cultura que estão sendo estimuladas nos municípios aqui de São Leopoldo, Porto Alegre. TAPES também está sendo nosso participante no grupo e nós estamos, a maior preocupação é poder juntar, né, ou organizar as necessidades do Estado em si para poder formar políticas de cultura. Esse grupo é de cultura digital e comunicação comunitária. A gente está no momento livre do grupo. Então, o que a gente, para resumir mais ou menos a síntese desse momento, a gente está discutindo a linguagem da comunicação e a difusão da política de cultura digital. Está querendo entender como é que a gente consegue primeiro nos comunicar entre a rede de pontos de cultura para depois difundir a política de cultura digital. Então é um pouco como nós estamos nos entendendo ali. Tem grupos de ponto de cultura que difundem a cultura polonesa e grupos de ponto de cultura que difundem ponto de cultura e saúde. E grupos de ponto de cultura que trabalham com audiovisual. Então, quer dizer, essas linguagens da comunicação para nós nos integrarmos para construir uma política comum entre a rede. Quer dizer, a gente entenda para onde a gente vai, como a gente vai dizer para as pessoas que a gente vai para esse caminho e ver se as pessoas realmente querem ir para esse caminho de forma conjunta. Então, é a
acho que a palavra que ficaria agora do momento do grupo é a linguagem da comunicação. Qual é a melhor linguagem? Nos chamamos ponteiros, nós temos convênios, pontos conveniados e não conveniados. Enfim, a linguagem da rede de pontos de cultura, como é que nós vamos entender ela? Vamos todo mundo saber. Quando eu digo ponteiro, eu estou dizendo dos pontos de cultura. Um agente político dos pontos de cultura se chama ponteiro. Participando do GT, do Conselho Gestor. Nós estamos aqui debatendo, trocando ideias, trocando experiências, né? E falando um pouco sobre cultura, o que a gente tem feito no nosso território. Bom, então assim, nós estávamos trabalhando com a ideia de que o Conselho Gestor seria para fazer a parte administrativa e financeira, mas ele vai além disso, né? Esse além significa a gente mobilizar todos os artistas para que venham para dentro da nossa associação de moradores, para eles sentirem, né, o que é fazer arte, fazer a música, a dança, as várias linguagens, com ou sem recurso do Estado, mas a gente fazer isso de forma planejada, para que lá na frente a gente consiga fazer a prestação de contas, dizer, veio o recurso, a gente utilizou para aquele objetivo e a gente consegue fazer a prestação de contas. O grupo de trabalho de redes tem o desafio de discutir um pouco a dimensão dessas redes que a gente está inserido aí, e hoje no Rio Grande do Sul são várias novas redes que a gente tem, assim como a gente tem que pensar também a rede que a gente já tem hoje, né, constituída com pontos de cultura, mas que tem uma série de dificuldades de se encontrar, de encaminhar algumas demandas levantadas por nós mesmos em vários momentos desses encontros que a gente tem aí, né? Então esse é um pouco do desafio da rede, sistematizar e apontar alguns caminhos que a gente possa, algumas estratégias que a gente possa seguir nos próximos tempos aí, anos, enfim, que está em para vir. O GT está pensando a escola viva e o espaço físico. E é interessante esses dois temas juntos, eles estavam separados, porque se repensa esse espaço da escola formal e o espaço do ponto de cultura e esses espaços que educam, que são esses outros, que é o espaço como um todo, assim, de uma visão mais totalitária, né, do espaço educador. Bem, nós não concluímos o trabalho, porque é um desafio, nós estamos nos desafios. Agora o como, os encaminhamentos, isso aí nós começamos a esboçar. Mas um dos desafios que eu poderia citar seria uma maneira, qual seria, de que maneira aproximar o saber formal e o saber tradicional? Essa é uma das questões. Outro desafio, que escolas formais consigam dialogar com os saberes, que é a proposta da Escola Viva, né, uma ação do governo federal. O saber fazer e o saber ser é outro desafio. Como ultrapassar ou superar essa concepção de espaço, né? O que seria um espaço físico, como ele se configura, né? Pensando aquele espaço de vivência, vamos ver o que mais, espaço das cidades, os diferentes espaços que compõem, né? Se pensar em Brasil, né? O espaço rural, o espaço onde mora o indígena, quilombola, etc. Como a educação se daria.